meditar com você sobre buscar ou buscando testificação. A palavra de Deus é tremenda porque nós precisamos sempre estar buscando uma testificação. Ela vem a palavra, depois nós buscamos uma testificação. É um documento. Quando você pega uma assinatura, vai ao cartório, né? E o cartório vai reconhecer aquela assinatura, vai bater um carimbo ali, vai testificar que aquela assinatura realmente é tua, então tornando aquele documento que está assinado válido. Quando Deus dá a palavra dele, nós temos que buscar uma testificação. Amém? Não tem como só pegar a palavra e já sair fazendo. Nós temos que ter a palavra e vamos buscar a testificação. Como ela acontece? Diversas maneiras. Pode ser num culto, pode ser num momento de oração. Alguma coisa acontece que testifica isso aí. E é tremendo essa aí, porque eu quero meditar com você no livro de Lucas, no capítulo 1, vai falar do nascimento de Jesus. E aqui, o anjo está falando com Maria. Vamos pegar aqui, a partir do capítulo 1 de Lucas, do verso 27, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E a virgem chamava-se Maria. Olha que coisa tremenda, irmãos. Muito bem. Deus escolhe. Eu sempre tenho meditado sobre escolhas. Deus escolhe Maria para trazer a palavra que já tinha sido profetizada há muito tempo atrás. E aí, quando chega, e entrando o anjo, está escrito isso aí na sua Bíblia? Entrando o anjo onde ela estava. Então, diz assim comigo, Maria não estava dormindo. Amém? Olha que coisa legal. Ela estava lá numa parte da casa ali, se preparando para as bodas dela. Já estava prometida e já estava casada já com José. Faltavam os dois seguir a sua vida. Agora, entrando o anjo onde ela estava, o anjo disse, alegra-te muito, favorecida, porque o Senhor é contigo. Talvez a gente que está com a palavra, lendo a Bíblia, né? Mas aquele povo entendia o que era o mistério de ter um anjo aparecendo e falando com uma pessoa. E ele entra e diz, olha, você é uma agraciada, você foi escolhida. Eu quero que você entenda o que Jesus fez comigo e com você. Porque ele diz assim, não foi você que me escolheu, mas fui eu. Eu não vou meditar hoje, mas podemos um dia falar sobre isso. Mas a Bíblia trata de uma palavra interessante. Ela fala sobre o livro da vida. E diz que o livro da vida estavam escritos nomes, presta bem atenção nisso, antes da fundação dos mundos. Se achar, me fala. Antes da fundação do mundo, os nomes já estavam escritos. Você está entendendo que eu e você nem éramos nascidos? É muito tempo atrás. E que eu e você não somos o fruto do acaso. Nós somos uma escolha de Deus. Nós vamos nascer, você veio ao mundo, seja a forma que for, porque Deus quis, porque Deus escolheu. Tanto que a Bíblia diz assim, de outra forma, tal, eu riscaria
seu nome do livro da vida. Ora, só posso riscar algo que já está escrito. Amém? Olha o que é Deus, irmãos. A pastora disse aqui, cantaram a música e leu um texto tremendo. Esse livro de Abacuque é poderoso. Está dizendo, ainda que eu não estou com Deus porque eu quero as coisas. Eu estou com Deus porque eu quero Deus. Eu quero ser uma extensão de Deus. Eu quero ser uma extensão de Jesus. Isso é que é tremendo. Irmãos, todas as coisas são as demais coisas. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu só quero ser uma extensão de Deus. E aí, Maria é escolhida. Olha que coisa legal. Você é uma agraciada. Alegra-te muito, porque o Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu estas palavras e perturbou-se, é isso? Perturbou-se. Perturbou-se com aquelas palavras, mas que palavra é essa? Quem é esse cidadão? Muito, e pôs-se a pensar no que significa esse tipo de saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, o que ele fala? Não temas. Irmãos, com Deus não tem que ter medo. Ainda que falte tudo, não tenha medo. Nunca. Amém? Nunca. Não tenha medo. Maria, não tenha medo, porque você achou graça diante de Deus. Eis que você vai dar à luz a um filho, e a quem você chamará o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus está, aqui o anjo está trazendo uma palavra. Quando você lê a Bíblia, você está lendo uma palavra. Ele será grande, Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Até aqui poderia parar a palavra. Maria estava casada. Poderia até aqui neste ponto ser, bom, é uma palavra profética, né? Vou prosseguir o casamento, vou ter um filho. Mas ela continuou. Amém? Ela continua perguntando, conversando com o anjo. E aí ela faz uma pergunta interessante. Então disse Maria ao anjo. Repete de novo. Maria não estava dormindo. Como será isto? Como isto vai acontecer? Pois eu não tenho relação com homem algum. Mas ela já estava desposada. Era só seguir a sua vida. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, não tenha pressa. Não tenha pressa nas coisas de Deus. Calma. Vai devagar. Saiba esperar o tempo de Deus. Ela poderia seguir a sua vida, mas não, ela parou para perguntar ao anjo. E respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti, olha a palavra, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Está escrito isso lá? Diga comigo, o anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você. Mas não havia ainda a festa do Pentecoste. Não havia acontecido a descida do Espírito Santo ainda. Não havia discípulos. Mas o Espírito Santo veio.
Você tem que entender isso, você tem que entender isso. Ô, Espírito Santo, me ajuda. É poderoso isso, irmãos. Amém? Para andar com Deus tem que sair da lógica. Tem que entrar no sobrenatural de Deus. Ele disse, o Espírito Santo vai vir sobre você. E aí? O que mais? E o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Por isso também, esse santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Agora o anjo dá o caminho para Maria. Buscando testificação. Não faça nada antes de ter uma testificação. Disse, Isabel, sua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis. Eu não sei. Glória. Você tem que glorificar, meu irmão. Internauta, se eu fosse você, eu já saía daí agora, largava esse pijama e vinha para cá. Quase se afogou com a pipoca, né? Para Deus, nada é impossível quando você tem uma testificação. Em todas as suas promessas. Uau! Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a sua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Vamos lá. Veio o anjo falar com Maria, trazer uma palavra. Não estava dormindo, não estava nada. O anjo comparece perante ela. E traz uma palavra de Deus. Vai acontecer isso na sua vida. O Espírito Santo vai vir sobre você. Não era aquela hora que ele ia vir. Ela precisava buscar uma testificação. Mas o anjo deu o caminho para ela. Você está entendendo que Deus vai dar o caminho para que você busque a pessoa certa, o lugar certo e o momento certo para você ter a sua testificação? Espera. Naqueles dias, continua o texto, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel era parente dela. Amém? E ouvindo esta saudação de Maria, a criança que estava no ventre dela, se estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Ele traz o entendimento. E exclamou em alta voz, bendita és tu. Olha a testificação. Entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Não tinha fruto no ventre, mas precisava de uma testificação. E por que ela vai buscar com Isabel? Porque Isabel estava gerando quem? João Batista, que foi aquele que foi enviado para abrir o caminho. Ora, então eu vou buscar uma testificação na fonte.
Quando a criança estremeceu, a mãe foi cheia do Espírito Santo e começou a profetizar, porque a criança ainda estava no ventre. Mas a criança está no ventre. Ai, eu preciso te passar isso. A criança está no ventre. Há uma promessa sobre essa criança. E essa criança, quando ouve a voz da mulher que ia gerar o caminho, se enche do Espírito Santo. E ela começa a profetizar. Você é bendita entre as mulheres. Bendito será o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Quando o Espírito Santo vem sobre você, meu irmão, aqui está falando que o Espírito Santo vem sobre. Mas Jesus já foi para o Calvário. Jesus já pagou o preço. Presta atenção nisso. Amém? Ou seja, o Espírito Santo já está presente no meio do povo de Deus. Agora, eu só preciso deixar Ele me encher e me usar. Essa é a grande luta de todas as pessoas. Deixa o Espírito Santo te usar. Apóstolo, como eu deixo Ele usar? Não tenha medo, não se preocupe, não esquente a cabeça, amanhã Deus proverá. Amém? Eu não sei por que a gente se preocupa tanto, Deus está provendo. As coisas vão acontecendo e você não... Quando você deixa o Espírito Santo levar você, Ele vai te levar. E ela começa então a dizer o seguinte: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança, o que ela fez? Estremeceu. Olha o profeta falando, porque a criança não podia falar, então ela passou para a mãe. Eu estou alegre, mamãe. O meu Senhor, a mãe do meu Senhor chegou. Puf! Um feto, cheio do Espírito Santo, está profetizando pela boca da mãe. Uau! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você olhe para mim e fale, eu não estou entendendo. Irmão, põe a cara no chão. Em pé, você não produz. Sabe como você produz? De joelho. Com a cara no chão. Em pé, dá tudo errado. É de joelho. Cara no chão, meu irmão. Me dá essa revelação, Senhor. Você está entendendo que ela recebe uma palavra, agora ela precisa gerar esta palavra. Ela vai até a parente dela, Isabel, que traz a testificação da palavra. E depois disso, a gravidez vem. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 1, se eu não me engano, é que fala quando José recebe a notícia da gravidez. Ele amava muito essa mulher. Ele poderia simplesmente pôr, olha, está grávida. Não é comigo isso aqui. Então, apedreja. Mas ele amava. Esse é o tipo do marido que protege a esposa. Amém? Falou, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de fina e vou me mandar. Mas Deus aparece para ele
o anjo do Senhor vem sobre ele. Quem era esse anjo? O próprio Deus, o próprio Jesus está falando com ele. Olha, fica tranquilo que a tua esposa vai me gerar. Dá para entender isso, irmãos? Uau! Num sonho, não sei quem achou, pode ler. Mas é em Mateus, o capítulo 1 diz isso, não diz? Está lendo aqui a pastora. Quer ler no microfone? Senão o internauta fica reclamando, sabe? Ele fala, você, né? Eu já falei para você vir aqui. Pode ler, vai, dá uma chance aí para ele. E projetando ele isso... Ah, tá, falou que está escrito aqui? Deixa eu ver. Ah, é verdade, ó. Aqui, ó. Está escrito aqui. Ela vai ler, mas você, internauta, lê aqui. Tá escrito aqui. Ó, pode ler. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo... Peraí, em? Sonho. Pastora, me responde uma coisa. Como é que foi a apresentação? Como é que surgiu Eva? Ele estava dormindo. E aí Deus... Você entendeu que Deus tem que conversar com o homem dormindo? Por isso que você não vem, né, internauta? Ô, internauta masculino. Você não vem porque gosta de uma sofá, de uma caminha, hein? Oh, Deus poderoso. Estava num sonho. E o que ele falou num sonho? Os maridos é de lascar. Mas Deus dá bem que deu sabedoria para a esposa. Quem mais ele falou? Dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E aí? E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Espera um pouco, segura aí o texto aí, hein, pastor? O anjo fala com Maria, vai descer sobre ti o poder do Espírito Santo, isso eu estou lendo em Lucas, no capítulo 1, no verso 35. O poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra e também, o quê? O que está escrito lá? Onde está escrito Jesus ali? Está escrito? O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Por que o anjo foi falar com José? Porque José é o sacerdote. E é ele que dá o nome ao filho. Você está entendendo? Eu sei que hoje não é assim. Né? Não, nós escolhemos. Não, quem dá o nome é o pai. Sacou? Não, desculpa, não briga comigo. Olha, eles estão jogando pipoca em mim. Não briga comigo, fica tranquilo aí. Pô. Amém? É a Bíblia que está falando isso. Deus vai falar com ele, e o que ele diz? Lê aí, pastora. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Você vai dar nome a ele, e você vai cuidar dele. Até o tempo que Deus quiser. Você está entendendo que ela teve que buscar uma testificação? O anjo falou com ela. Poder dizer, não, o anjo falou comigo, então eu vou fazer. Calma. Ele trouxe uma palavra. Essa palavra agora tem que ser testificada por alguém. Então vamos para um outro caso. Moisés. Moisés está andando no deserto lá. Já tinha acontecido tudo com ele, aquela história toda que você já conhece, você já assistiu na televisão. E ele vê uma sarça pegando fogo e não se consome. Falou, que negócio é esse? Vou até lá. Quando vou até lá, Deus fala da sarça. Opa, tira o sapato. O lugar que você está é santo. Tira as sandálias. Tá bom. E Deus começa a falar com ele. Você vai ao Egito, você vai tirar o pessoal do Egito.
Deus falou com ele numa sarça, a voz de Deus falou com ele. Ele viu. Ele vai quem? Ele vai no sogro, que era um sacerdote. Conta para ele toda a história. E aí o sogro diz: eu te abençoo, vou ficar com a tua família, eu guardo os teus filhos e você vai em paz. Você entendeu o que é uma palavra de envio? Por isso que antes de fazer qualquer coisa, busque uma testificação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui é tremendo, porque tudo, aí ela começa a ter o cântico, né? Vem o cântico e tal, e depois vem o nascimento de João Batista. Isabel, cumpriu-se o tempo de dar à luz, isso está em Lucas, já no capítulo 1, no verso 57. Cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. E ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram da sua alegria. Sucedeu que, no oitavo dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome do seu pai. Quem era o pai? Mas era o pai que queria dar o nome? Não, aqui diz assim, queriam dar. De modo nenhum respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve chamar João. Disseram-lhe, ninguém há na sua parentela que tenha esse nome. Não é assim que a gente dá os nomes? É nome do avô, é nome do pai, é nome do sei quem, é nome do outro. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que desse. Então, pedindo uma o quê? Uma tabuinha lá, ele escreveu. Por que ele escreveu? Estava mudo. Tem muito crente mudo, irmãos. Está com a palavra, está com a promessa, mas você está mudo. Não rende, não faz, não acontece. Está na hora de parar um pouco e falar, espera aí, eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar Deus para saber o que está acontecendo. Porque eu sou uma árvore e eu vou dar fruto. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? E aí, ele como pai, o que ele disse? O nome dele será João. E todos admiraram. Imediatamente, a boca lhe abriu e ficou desimpedida a sua língua. Falava louvando a Deus. Ou seja, se eu estou travado, minha vida não está legal, não está tudo travado, alguma coisa está acontecendo. Eu preciso me sintonizar, me ajustar à vontade de Deus. No momento que eu fizer isso, o que vai acontecer? Destrava tudo. Amém, irmãos? Quando eu busco uma testificação, seja ela como for, Deus vai dar o caminho para você. Vai para tal coisa, fala com tal coisa, ore com tal pessoa. Ele vai dar uma direção. Ele vai te mostrar alguma coisa. Maria vai até a parente dela. Vou visitá-la. Vou contar o que está acontecendo. A mulher nem chega ali, irmãos. O bebê salta no ventre. Porque para Deus nada é impossível. Oh, glória a Deus. Sabe, às vezes a gente fica pegando e pensando assim, mas para Deus nada é impossível, glória a Deus, então eu vou pensar aqui, vou fazer aquela empresa. Não, filho, Deus não está falando nada disso.
Deus está falando que as coisas dele, nada vai impedir. Ele falou das suas promessas. As demais coisas são, quando ele falou as demais coisas virão, é promessa. As coisas vão acontecer, irmão. Não vão acontecer justamente como a gente quer, mas vão acontecer. Tem coisas que Deus faz acontecer. Ele sempre levanta alguma coisa para interferir. O povo estava no Egito porque estava escravo, porque houve uma palavra profética a Abraão. Até Abraão teve uma testificação quando ele encontra um homem chamado Melquisedeque, que era uma espécie de Jesus. E ali ele toma a ceia e dá o dízimo. Então, todas as promessas de Deus sobre esse homem, fazem assim, todas. Porque houve uma testificação, e com ceia ainda. Está vendo as coisas de Deus como são tremendas, irmãos? Como é tremendo a gente andar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar essa testificação. Maria vai até lá. Deus pega Moisés, um menino, sai uma ordem para matar todo mundo. O diabo vai tentar de todas as maneiras se meter. Mas eu quero dizer a palavra que Jesus sempre falou: não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Movendo-se o Senhor, nada pode impedir. Então fica tranquilo. Sai a ordem, mata os meninos. Esse povo está crescendo muito. A mãe dele, o que eu acho tremendo são os detalhes. Quer salvar um menino. Mantém ele até alguns meses, mas não mata. Mas chega um momento que não dá para segurar mais. O menino cresceu. Preciso bolar um plano. Deus dá uma estratégia para ela. Deus é o Deus das estratégias. Quando você pega uma estratégia de Deus, dá certo. Ela vai e pega um cesto. Ninguém presta atenção que esse cesto tinha que ser feito. Alguém tinha que fabricar esse cesto. Então, quando Deus põe algo para você fazer, vai lá e faz. A gente não sabe quando e como vai ser usado, e de que forma. Ela pega o cesto, põe a criança vai parar justamente onde está a filha do faraó. Olha o Senhor já conduzindo todas as coisas. Num rio perigoso, num rio infestado de cobras, infestados de crocodilos enormes. Ninguém ia tocar naquele cesto. Porque aquela criança era profética. Você está entendendo que quando você carrega a palavra de Deus, você é profético? Porque Deus vai usar isso. E ela vai parar justamente ali. Aquela mulher começa a adotar e criar ele. Deus permitiu. Permitiu que ele pudesse ser educado. Ele foi um grande soldado, um comandante tremendo. Aprendeu uma série de coisas no Egito. Mas tinha um momento que Deus tinha que tirá-lo de cena. E aí ele se envolve lá, numa briga, e foge. Você está entendendo que quando Deus está no controle, a gente não entende nada. E o homem, o ser humano, gosta de ter a rédea na mão. E quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, eu tenho que passar a rédea da minha vida para Ele.
Porque é Ele que vai conduzir agora o caminho, Ele que vai conduzir a minha vida. Amém? Por 2 vezes, irmãos, eu não vou esquecer esses negócios que acontecem comigo. Eu estava para... 2 vezes aconteceu isso. Eu precisava ir ao banco, resolver coisas assim, corriqueira. Aí eu disse, não vou. Não, mas você não tem que ir no banco? Não, não vou. Não vou, não, vou. Eu vou mais tarde. Quando eu chegava mais tarde no banco, ficava sabendo que ele tinha acabado de ser assaltado. Você entendeu? Irmãos, é pensar. Eu não sei se você já viveu isso, mas é pensar. Você nem acabou de pensar, as coisas já estão sendo feitas. Porque Deus é poderoso para nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O grande questão nossa são as emoções. Porque nós somos seres emocionais. Se a gente não aprender a controlá-la, grande parte das enfermidades são tudo por causa das emoções. Agora você vê, por exemplo, lares que vão se fazer, muitos lares que vão começar, de qualquer jeito. Não se ensina mais as coisas, não se ensina mais as coisas de família, e a própria sociedade está desfazendo da família. Como serão, então, esses relacionamentos? Como serão essas crianças? Que não vão ter referência paterna, porque tem 2 mães lá dentro, ou sei lá quem é mãe, quem é pai, isso eu ainda não sei. Ou tem 2 homens? Quem é meu pai? Quem é o conceito de mãe? Não tem mais. Qual é a minha referência? Então será uma geração esquisita. Porque hoje, a maioria das pessoas jovens, muitas crianças, até adolescentes, que se cortam, porque tiveram problemas no lar. Então, como serão essas crianças daqui a alguns anos? Eu fico pensando, meu Deus, eu não sei se eu vou estar vivo até lá, mas como vamos tratar essas pessoas? Como a igreja vai administrar isso? Se você me perguntar isso hoje, eu vou dizer, eu não sei. Nós só podemos ensinar a palavra. O restante, cada um tem que obedecer e se ajustar. Mas já pensou o planeta como vai ser, irmãos? E se Deus faz uma coisa tremenda? Presta atenção, irmãos. Ele faz parar vir na mão de casais cristãos, como manda a palavra, e de repente vê uma criança na tua mão. O que você vai fazer? Para você ter que cuidar ou fazer alguma coisa? Como será? De repente? Essa cara dessa internauta, você precisava estar aqui, para ver a cara do povo aqui. Está tudo assustado, olhando assim. O que eu vou fazer? Você acha que Deus não está no controle? Se você pegar no período da história, quando essa criança, Moisés, foi parar no palácio, porque aquele faraó era mau. O cara manda matar as crianças. O cara é ruim. Mas foi o tempo que mais o palácio prosperou. Por quê? Porque ele tinha alguém ali que era profético. E num determinado momento da vida dele, Deus tem que tirá-lo, levá-lo para o deserto e deixar ele lá. 40 anos.
para poder esquecer. Irmãos, nós tivemos aí a pandemia, que era 40 dias, né? Não, 14 dias, é isso? 14 dias, tem gente que ficou mais tempo. Não voltou mais. Imagina 40 anos. Você acha que esse homem queria pisar no Egito? Não. O que assombrava esse homem? Duas coisas. Primeiro, que ele sabia quem ele era. E não pôde fazer nada. Segundo, ele tinha medo. Ele tinha medo. Se eu voltar lá, minha vontade era voltar lá, mas se eu voltar lá, eles vão me matar. Não é assim que a gente pensa? E Deus acalma ele dizendo assim: todo aquele povo que queria te matar, já morreu. Pode ir lá tranquilo. Porque se ele não recebe essa notícia de Deus, Deus é tão tremendo. Tem que dar uma informação dessa para poder acalmar o nosso coração. Vai, porque todo aquele povo não vai te matar mais. Você vai tranquilo. Já morreu, aquele pessoal que queria te matar já não está mais lá. Vai até lá. Se Deus não fala isso para ele, esse homem não ia conseguir fazer a obra de Deus. Amém? Você pega um pastor. Ele vem pregar uma palavra. Se ele não tiver focado no que ele vai ministrar e deixar o Espírito Santo fazer, e digamos que na casa dele está havendo um problema de saúde, o que você acha? Esse pastor vai estar tranquilo ou não? Pode falar, não é pecado não. Você acha que vai estar tranquilo? Mas ele deveria estar tranquilo. Sim ou não? Por quê? Porque se ele está fazendo ali a obra de Deus, ele tem que confiar que Deus está fazendo a obra de Deus na casa dele. Está entendendo? O que é confiar? O que nessas quartas-feiras a gente tem meditado? O que é crer? O que é entrar no sobrenatural? Deus já tem tudo preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Só esperando que a gente confirme, que a gente aceite e que a gente chame a existência. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Ó Senhor, ó Espírito Santo, o Senhor é que testifica a palavra. E o Senhor me pediu, me pôs no meu coração: ensine o meu povo a buscar testificação. Porque as Tuas promessas estão na palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Precisa-se de uma testificação. Toda a honra, toda a glória. Aleluia, 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 aleluia. Espírito Santo, mostra a cada um que aqui está, a cada um que está também conectado, está participando da transmissão, o quão importante é este filho, esta filha. Qual a importância tremenda que tem. Muitas vezes o Senhor está esperando só uma palavra. E nós viemos existir nesse mundo só para colocar uma palavra. Ananias só veio a esse mundo para impor as mãos em Saulo, para que ele fosse um profeta do Altíssimo, um discípulo, um apóstolo. Tu conheces cada um aqui, Senhor, cada um que está conectado nesta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez nessa mesma noite, muitas coisas estão sendo testificadas já. O Senhor está falando ao coração de muitos aqui. Bendito seja o Teu nome, Senhor. E eu Te entrego toda a honra, toda a glória, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Respira fundo. Poder dizer graças a Deus. Ouça-me. Antes que a terra fosse criada, houve uma guerra no céu. Houve rebelião lá. E Deus expulsou Satanás com os seus seguidores. Ele veio para a terra, a Bíblia diz, com uma fúria tremenda contra os habitantes da terra. Naquele momento nem o homem existia ainda. Era só animais. Então precisava agora de um Salvador. A terra e o céu. Alguém tinha que dar a vida. Jesus se apresenta para ser enviado pelo Pai. Mas precisava de uma testificação. Deus escolhe um homem. Você entende que o Deus é o Deus das escolhas, meu irmão, minha irmã? Se você está triste nesta noite, não fique. Se você está abatido, não fique. Deus está no controle. Você pode estar não entendendo, mas Ele está no controle. E Ele chama Abraão. Abraão, quer fazer uma aliança comigo? Eu quero te engrandecer, mas ele já era grande na cidade dele. Eu quero te enriquecer, mas ele já era rico. Mas ele não estava falando de riqueza de bens. Da presença de Deus. E Abraão diz, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Não havia Bíblia. Mas ele sabia, Abraão, que aliança envolve sacrifício. Aliança envolve sacrifício. E ele pensa, mas como eu vou fazer uma aliança com Deus? Eu não tenho filho. Minha esposa não pode ter filhos. Eu tenho um sobrinho lá em casa. Deus disse, não. Deus dá uma semente a ele. Para um determinado momento. E no determinado momento, que a criança já nasce, está com ele, estão no campo, está lá. Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero o teu filho. Na verdade, ele estava dizendo, eu quero te dar o meu filho, mas eu preciso do teu filho. E Abraão fala de sim. Ele sabia que era um sacrifício. Ele sabe que vai ter que imolar o filho. Porque o costume é esse. A aliança é assim que se faz. Tem que ter sangue. Tem que ter sacrifício. Abraão diz, sim. Está bem, Senhor. Leva o filho. Mas ele diz uma palavra aos empregados que foram com ele. Fiquem aqui. Eu e esse jovem, o moço, nós vamos adorar. Ele não disse, eu vou matar meu filho. Nós vamos adorar. Adoração envolve sacrifício. Talvez chegar até aqui foi um sacrifício. E vamos voltar. E quando, olha, a expectativa, eu posso sentir. Eu não sei você, mas quando a gente anda muito no mundo espiritual, a gente fica doidão. É doidão. Mas eu já posso sentir aquela expectativa dos céus, esperando o que esse homem vai falar. Como era a grande expectativa sobre Maria, o que esta mulher vai falar. Era simplesmente por ele dizer, de jeito nenhum, eu não quero isso, eu não sei o que é isso, eu tenho medo. Mas ela disse, cumpra-se em mim
a tua palavra. Não pode ter medo de Deus. Cumpra-se em mim a tua vontade. Eu não sei se a tua vontade vai se cumprir. E o céu nessa expectativa. O que ele vai falar? Ele vai dar o filho? Ele vai com o filho. E quando ele vai, o filho faz uma pergunta para ele: pai, temos a lenha, temos a pedra, onde está o cordeiro? Deve ter sido uma festa no céu. O pai e o filho ali, o que ele vai dizer? Ele tem que falar. Deus só está esperando você abrir a boca. E ele diz para o filho: filho, Deus proverá. Você pode dizer isso, pastor? Já estou arrepiado. Uau! Deus proverá para si o cordeiro. E ele levanta a faca para... Deus fala: para. Você já completou o que devia fazer. Você falou o que os céus estavam esperando. Você falou o que o universo estava esperando. Agora, deixa o mundo espiritual se mover. Será que você entende isso? Você pode receber isso? Eu te abençoe em nome de Jesus. E aí Jesus é enviado. E depois vem a nova expectativa com Maria. Mas Maria diz: cumpra-se em mim. Cumpra-se em mim. E depois vem a lição do pai de Jesus, de José, pai adotivo. Porque ele era filho do Deus Altíssimo. Cuida dele. Cuida dele. Porque ele vai se transformar numa palavra que vai cuidar do meu povo. Amém? Pai, toda a honra e toda a glória a Ti. Mais uma vez eu quero Te louvar e Te agradecer, porque o Senhor permitiu vir ao templo para nós meditarmos na Tua palavra, Senhor. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por esses momentos que são tão tremendos. E obrigado por o Senhor permitir, Senhor. O Senhor tem suprido tanto, Senhor. O Senhor tem sido de uma misericórdia tão tremenda. Obrigado, meu Pai. Só te peço, deixe-me te servir. Usa-me, Senhor. Me dê sabedoria. Me dê o discernimento. Me dê a revelação. Eu apresento a Ti, junto com os meus irmãos, uma semente. O restante o Senhor fará. Porque o Senhor é o Deus do impossível. E grandes coisas o Senhor fará. Porque Jesus nos dá saúde. O Senhor desembaraça o nosso caminho. E o nosso Deus está no controle da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Tu és o nosso socorro, bem presente. Quem não precisa de socorro, né, irmãos? Bem presente no tempo da angústia. Mas é Ele é o nosso socorro. Deus está operando. Deus está operando. Entrega hoje. Entrega essas questões hoje na mão do Senhor. Descansa. Eu sei que não é fácil muitas vezes a gente entregar uma situação porque a preocupação bate. Mas não há outro caminho. Quando eu não sei o que fazer e como fazer, eu preciso entregar na mão de Deus e esperar. Bendito seja o nome do Senhor. Tenho que ter paciência.
porque Ele se inclina para nós e ouve a nossa voz. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus presente. Mas se alguma coisa em nossa vida não está ajustada, pedimos que Ele ajuste. E se foi por um erro nosso, que nos perdoe. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Não temas. Não temas. Deixa Deus operar, deixa Deus fazer. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Apresentamos a Ti todas as sementes, porque são propósitos. Tanto aqui, os que estão aqui, como também os que estão acompanhando a transmissão, ou um dia vão participar dela e vão querer também semear. Amém. Glória a Deus por isso. Nós apresentamos também. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também apresento, Senhor, diante de Ti as questões de cada um. O Senhor é o Deus que pode desembaraçar. O Senhor é o Deus que pode nos ajudar. O Senhor é aquele que pega um coração contrito, um joelho trêmulo e fortalece. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por esse lugar, por esse momento, por cada irmão, por cada pessoa, Senhor, que está participando aqui ou conectado, ou um dia vai poder participar dessa transmissão. Eu te sou grato. Eu só tenho a agradecer, Senhor. O Senhor tem sido tão maravilhoso, tão presente. Obrigado pelos livramentos. Nós abençoamos cada semente agora e as enviamos para que dê fruto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus está no controle. Deus está te ouvindo, irmão, irmã. Está te ouvindo, sim. Fique em paz. Ele vai fazer. Deixa Ele fazer do jeito que Ele quer. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Que tremendo, irmãos. Deus fala para Moisés: vai para o Egito, tira o povo de lá. Mas Ele não disse para ele como ir. A gente tem uma certa liberdade até onde começa o mover de Deus. Presta atenção nisso. Amém? Não sei se Moisés foi de camelo, foi de mula, cavalo, carroça, não sei. Alguma coisa ele deve ter usado, porque também a pé não dá, é muito distante e ia demorar muito tempo. Mas Deus já estava lá, esperando ele. Então, o modo como ele foi, isso foi uma questão dele. Você está entendendo? Como você veio aqui, é uma questão sua. Mas a partir daqui, quem vai fazer é Deus. Você entendeu isso? Como Moisés foi, vai como você quer. Eu quero que você vá até lá. Eu quero que você vá até lá. E quando chegar lá, agora eu vou entrar em ação. Talvez alguns não eram nem para estar aqui hoje. Talvez você tinha
vontade de fazer uma outra coisa, mas disse, não, eu vou à igreja. Isso pertence a você. Mas a partir de agora, pertence a Deus. Amém? Fique em paz, porque Ele está no controle.